Bom dia, meus amigos e minhas amigas da cidade de Mamanguape, Paraíba. Mamanguape, Paraíba, bebê. Gente, eu passei 7 dias. Passei 7 dias na casa dos meus pais e minha mãe, de sangue. Passei 7 dias. Durante 7 dias, ou sono agoniado, ou coisa gente. Antes de eu falar, eu encomendo você a se inscrever aqui no meu canal, Obreiro Ricardo Criança Adulta. Gente, pense coisa ruim, a pessoa está dormindo, um sono bom, a pessoa se acordar um estupé embaixo da cama, outro dá um murro embaixo da cama. Foi quem, Ricardo? É Dinado, viou embaixo da cama. Eu tomei aquele medo, bater embaixo da cama e me acordando. Ricardo, vamos pegar tu, vamos matar tu, sem ser verdade. Aí eu fui chamar minha mãe Maria, né? Eu fui chamar ela. Senhora Maria, olha aqui, ó. Olha, viu aqui, meu pai embaixo da cama. Aí Maria deu uns gritos nele. Pior, tu deixa disso, pior. Tu deixa disso, pior. Você me deixa disso, meu filho. Eu vou falar com Cristina, para Cristina internar você, para levar você com o Juliano Moreira. Aí, segunda-feira passada, ele desligou o medidor. Olha só, a doidiça de Edinado, desligou. Ele desligou o medidor da casa. Quando ele desligou a chave do medidor, desligou a rede da vizinha dele, ele atingiu na casa de mãe. Aí de repente faltou energia. Foi o senhor que desligou a chave da energia. Ele não lembra, né? Então ele surta direto. Então, Ricardo, é o jeito de internar nosso pai de Juliano Moreira. Ele não quer internar ele de Juliano, porque o Juliano Moreira é hospital de doido. Agora, ele não tinha isso não. Ele começou porque ele diz ele, porque ele é enxerido, ele solta piar para a filha dos outros. Graças a Deus, sou um menino especial. Eu não sou enxerido não, o filho dos outros não. Sou um menino de respeito, eu não digo palavrão com ninguém. Agora diz ele ali passou a mão na cabeça da filha dos outros, uma filha dos outros de menor. Aí o cara filmou ele, viu uma foto dele e botou na internet. Aí ele ficou, Edinado viu, ele ficou com isso na cabeça. O negócio já é passado, isso aí faz tempo já. Ele botou isso na cabeça. Graças a Deus, você nem escreveu. Tem muitas pessoas que chamam ele de Biô, porque parece com ele. Biô! Tem pessoas que não dão nem atenção. Oi, irmão, eu chamei tu de Biô porque tu deu atenção. Olha, gente, o meu apelido não é Biô. Meu apelido não é Biô e nem meu nome não é Edinado. Porque eu pareço com ele, pareço muito com ele. Mas meu apelido não é Biô. Meu apelido não é Biô não, viu? Meu apelido é Henrique Queininho, mas Biô eu não sou Biô não. Porque eu não puxei. A minha aparência não parece com Maria não. Tem gente que diz assim: Ricardo, tu sou tão inteligente, tu sabe ler, tu sabe escrever. Eu conheço teus pais Biô, nem vendo assim, tu aparece com Biô, nem parece é tua inteligência. Que sou filho de Biô. Sinceramente, nem parece pela inteligência. Isso é até errado chamar tu de Biô. E não é, moleque. Não é. O meu apelido não é Biô não. Porque Biô, gente, Biô é um apelido, tá entendendo?
O nome dele verdadeiro é Edinardo Kiu da Silva. Então, quem chama ele de Biô, eu não gosto de chamar de Biô, não gosto. Eu não tenho raiva, não tenho ódio, não. Mas eu não gosto quem chama ele de Biô. O meu apelido não é Biô. Meu apelido é Henrique. Henrique Queirinho, das crianças. Tá entendendo? Não é preconceito o apelido dele. Mas o nome do meu apelido não é Biô. O meu nome verdadeiro é José Ricardo Santo da Silva. Nasci aqui na cidade de Mamambá, Paraíba. Gente, e agora eu vou abordar sobre problema de direitos autorais. Onde eu estava fazendo um vídeo, olha só, nada demais, né? De safadeza, né? Que é uma pegadinha. Nós sabemos que essa safadeza não é aqui no YouTube, não. Não é aqui no YouTube, não. Essa safadeza, tem muitas pessoas que metem o pau no YouTube, que muitas pessoas te criticam o YouTube, é só o YouTube, não, gente. De problema de direitos autorais no Facebook, no Instagram. E cara, eu fiz um vídeo, nada demais, na pegadinha. O YouTube viu um e-mail pra mim, de novo, direitos autorais. Pelo amor de Deus, dá uma raiva muito grande em muitas pessoas. Esse negócio de direitos autorais, problema de direitos autorais. Se eu estivesse cantando uma música com famoso, tudo sim. Direitos autorais é muito ruim, dá muita raiva. Pense. Aí eu fiz um vídeo, tava uma pegadinha, mostrou uma mulher do jeito que nasceu. Pedi mais uma vez desculpa aqui ao YouTube, a plataforma, aqui é o canal do respeito, é o canal da família. Gente, eu vou falar sobre o Natal. O Natal, a tradição do Natal não é só Papai Noel, presente não. Tem muitas pessoas que o Natal é só em dezembro, não é? O Natal não é só isso aqui não, o chapéuzinho Papai Noel, não. Gente, Natal, presta atenção, Natal é o nascimento do rei, menino Jesus. Natal, nós temos que pensar que é o sentido de Natal. Natal é o nascimento de Jesus. Com a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa. Então, gente, for o vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Agora estou no Barro do Planalto, aqui na cidade de Mamanguape, Paraíba, Brasil. Antes de eu dar um tchau para as crianças, eu vou botar um chapéu de queiminho, vou dar um tchau. Em frente à Assembleia de Deus, Instagram, @Atacador Freire Lojas. Apoio cultural. Você ouvinte é o nosso convidado especial. Ligue e participe. 83 986698842. Apoio cultural 104,9. Comunitária Litoral Norte FM. As matrículas estão abertas para o ano de 2022. Do berçário ao 5º ano. Nesse mês de novembro, o Colégio Berçário Inovação